Bom, aí na imagem nós podemos observar a presença das válvulas cardíacas, né? Válvulas cardíacas são folhetos de tecido conjuntivo que tem a função de controlar o fluxo de sangue, primeiro entre os átrios e os ventrículos, e entre os ventrículos e as artérias de base do coração. Lembrando quais são essas artérias: a artéria aorta e a artéria do tronco pulmonar. Então, essas membranas de tecido conjuntivo, elas apresentam duplas funções, né? Primeiro, elas controlam esse fluxo e impedem o refluxo de sangue quando o sangue passa. Por exemplo, quando o sangue entra dentro do ventrículo, ele não volta para o átrio. Assim como o sangue ele cai dentro das artérias de base, eles não têm que voltar para os ventrículos. Por isso que elas orientam, direcionam o fluxo sanguíneo dentro do coração. Então aí a gente vai imaginar que quando essa válvula abre, quando essa válvula se fecha, eu explico isso lá em ciclo cardíaco. Em ciclo cardíaco eu consigo explicar isso bem, quando uma está aberta, quando a outra está fechada. Então esse é um detalhe importante para a gente entender que entre os átrios e ventrículos existem válvulas cardíacas, e entre os ventrículos e a saída das artérias de base nós também temos válvulas cardíacas. Eu vou falar cada uma delas separadamente. A primeira, ela é chamada de válvula atrioventricular direita ou tricúspide, né? Ela fica localizada lá entre o átrio direito e o ventrículo direito. Ela fecha o ósseo atrioventricular direito. Que ósseo que é esse? É um orifício que fica localizado entre o átrio direito e o ventrículo direito. Por que o nome tricúspide? Porque cada válvula dessa, daí está numerada lá, 1, 2, 3, ela é chamada de cúspide. Então, cada membrana dessas que vocês estão observando na imagem à direita recebe o nome de cúspide. Nós temos 3 cúspides na válvula atrioventricular direita: a anterior, a posterior e a septal, ou seja, esse conjunto de válvulas regula o fluxo de sangue do átrio para o ventrículo direito e assim como impede o refluxo. Então, essa válvula, volta a ser lembrada, ela pode ser chamada de atrioventricular direita ou tricúspide, e ela possui 3 folhetos ou 3 válvulas. Vamos aí para a segunda, olha aí, que é a válvula atrioventricular esquerda ou bicúspide. A sua forma foi também confundida com uma mitra, aquela estrutura que fica acima de cardeais, aquilo chamado de mitra diocesana, por isso que ela também é chamada de mitral. Então nós observamos aí que a válvula atrioventricular esquerda ou bicúspide ou mitral, ela fecha o ósseo atrioventricular esquerdo, ou seja, fecha o átrio ventricular esquerdo entre o átrio direito e o ventrículo direito. Essa válvula é importante porque ela tem o papel de controlar o fluxo de sangue entre o átrio direito e o ventrículo direito, assim como impede o refluxo. Ela tem 2 cúspides, uma cúspide anterior e uma cúspide posterior. Então olha ela aí. E aí nós temos as semilunares, né? As semilunares são válvulas que ficam entre os ventrículos e os vasos arteriais de base do coração. Então nós temos aí a válvula semilunar aórtica. A válvula semilunar aórtica, ela é formada por 3 válvulas que parecem semiluz, por isso o nome semilunar, parecem semiluas. E o objetivo dela é fechar o ósseo entre quem? Entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. Então ela possui 3 válvulas. E a função? Regula o fluxo de sangue do ventrículo para o interior dessa artéria, assim como também impede o refluxo do sangue da artéria aorta para o interior do ventrículo esquerdo. Então essa é uma válvula semilunar aórtica. E aí nós temos a outra, que é a válvula semilunar pulmonar, também formada por 3 válvulas semilunares, só que agora ela fecha o ósseo entre o ventrículo direito e a artéria do tronco pulmonar. Então, ela também tem esse papel de controlar o fluxo de sangue do ventrículo direito para o interior do tronco pulmonar e impedir que esse sangue ele retorne do interior da artéria do tronco pulmonar para o
ventrículo. Então essa é a quarta válvula cardíaca. Então nós temos 4 válvulas cardíacas importantes para fechar os ossos atrioventriculares e entre os ventrículos e artérias de base. E aí um detalhe importante é que quando eu vou pegar aqui um instrumento importante, ó, que é o estetoscópio, quando nós auscultamos o coração, nós colocamos esse instrumento chamado de estetoscópio para realizar uma ausculta cardíaca, nós observamos que o coração ele produz alguns sons. E esses sons são chamados de bulhas cardíacas. E esses sons eles são produzidos pelo movimento dessas válvulas cardíacas. A abertura e o fechamento dessas válvulas produzem sons normais chamadas de bulhas cardíacas, né? Aqui eu estou colocando apenas 2 bulhas, tem mais, eu vou colocar só as 2 principais. A primeira bulha cardíaca, ou B1, ocorre durante o fechamento das válvulas atrioventriculares. A gente vai observar isso quando a gente vai falar de ciclo cardíaco, quando que essas válvulas se fecham. E assim como a segunda bulha cardíaca ocorre pelo fechamento das válvulas semilunares, a gente também explica quando que essa válvula ela se fecha. Então, o movimento dessas válvulas produzem sons cardíacos considerados como normais, chamados de bulhas cardíacas. Certo? Então, toda vez que essas válvulas apresentam defeitos, principalmente no seu fechamento, elas podem produzir sons patológicos chamados de sopros cardíacos. Os sopros estão relacionados ao defeito de fechamento dessas válvulas. Dependendo do grau do sopro, pode ter maior ou menor gravidade. Ufa! Acabamos, né? Aula longa, e olha que foi só sobre coração, né? Só o conhecimento do coração em si. Depois de vocês já assistirem a aula sobre sangue, agora estão tendo um conhecimento melhor do coração, e a nossa próxima aula vai abordar sobre o ciclo cardíaco. E a gente fecha nossas aulas sobre o sistema circulatório, falando sobre vasos sanguíneos e sistema linfático. Pode esquecer aí, ó, tá aí a bibliografia utilizada, importante, tá? Aí eu peço sempre a vocês pegarem principalmente a primeira e a segunda bibliografia, que são mais voltadas para a anatomia em si, que é do Moore e Sobota, e o Guyton é um aspecto mais fisiológico da questão do coração em si, mas a gente fala melhor esse ciclo cardíaco. Um abraço para vocês e até a próxima, hein?